Olá, eu sou o pastor Leandro Martins e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. No livro de Números, no capítulo 21, a partir do versículo 8, a palavra de Deus nos diz: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olhar é uma das coisas mais simples, uma das funções mais simples do ser humano, apesar do sentido da visão ser tão sofisticado. Leonardo da Vinci diz que o sofisticado é o simples. E Deus então dá uma direção clara para aquelas pessoas que haviam sido picadas, mordidas pelas serpentes no deserto, que elas deveriam olhar para uma serpente de bronze que foi forjada por Moisés e levantada por ele. E ao olhar para elas, eles seriam então curados. Neste texto, nós temos 3 princípios daquilo que nós devemos olhar e daquilo que nós não devemos olhar. E o primeiro princípio é: não olhe para trás. O povo de Israel foi picado pelas serpentes abrasadoras porque olharam para trás, porque se lembraram do Egito e desejaram voltar para o Egito. No Egito eles eram escravos, eles comiam cebolas, alhos, eles tinham uma vida tão difícil e tão sofrida. Mas no meio do deserto eles olharam para trás e desejaram voltar, desejaram retroceder. Mas as Escrituras nos ensinam que a alma que olhar para trás, Deus não tem prazer nela. Então não olhe para trás, não olhe para a sua antiga vida, não olhe para a sua vida antes de Jesus. O segundo princípio é: não olhe para o lado. O povo olhou para o lado, para o deserto e disse: por acaso não existia no Egito sepulturas para que Deus nos matasse e nos trouxe para este deserto para que morrêssemos aqui? Ao olhar para o lado, eles olharam que não tinham alimentação, eles não tinham lugar confortável para viver. Então eles começaram a murmurar. Não olhe para o lado, não olhe para as circunstâncias em que você está vivendo. Olhe para a provisão de Deus, olhe para Deus. Então o terceiro princípio é: olhe para o alto. E o povo, ao ser picado por aquelas serpentes abrasadoras, por causa do seu próprio pecado, como uma disciplina de Deus, Deus estabelece então que fosse forjada uma serpente de bronze e ela fosse erguida. E Deus orientou que aqueles que olhassem para ela, então eles viveriam. E o terceiro princípio então é: olhe para o alto, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Aquela serpente era um símbolo de uma maldição, aquela serpente era símbolo de uma situação tão adversa. Assim também como a cruz é um símbolo de maldição, assim também como uma cruz pode ser o símbolo de uma derrota. Mas a cruz, ela hoje traz um novo significado para nós. A cruz é um lugar de vida, a cruz é um lugar de paz, a cruz é um lugar de sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele não quis saber outra coisa entre nós, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Porque a cruz, ela é o poder de Deus para a nossa salvação. Ela pode ser vergonha e escândalo para os gentios judeus, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Neste dia, o Senhor nos convida a não olharmos para trás, a não olharmos para o lado, mas a olharmos para o alto e a contemplarmos o Cristo crucificado, porque através da cruz de Cristo nós temos vida e vida abundante. Assim como o povo de Israel, ao olhar para aquela serpente abrasadora de bronze, eles viveram. Ao olharmos também para a cruz, nós receberemos a própria vida de Deus. Olhe para a cruz e viva. As Escrituras dizem: olhai para eles e sereis iluminados. Olhai para ele e vivereis. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.